Fala galerinha, boa noite, sejam todas bem-vindas a mais esta live maravilhosa com uma convidada super especial que já está aqui a postos para conversar com a gente. Eu vou aqui dando as boas-vindas a vocês e perguntando se vocês me ouvem bem, se vocês me veem bem, para que a gente possa começar logo sem rodeios, porque o tema é extenso, né? Tem muita coisa para a gente conversar sobre isso. Obviamente que não vai caber dentro de uma hora, alguma coisa vai ficar de fora, mas quanto mais a gente puder aproveitar, melhor. Essa live vai ficar salva, como todas as outras, será disponibilizada para que vocês possam repassar para os seus coleguinhas, mas você pode clicar aqui no aviãozinho e mandar para ela agora, ela parar de ficar olhando pela janela o que está acontecendo na casa da vizinha, parar de fazer fofoca e vir para cá agora para assistir esta live. Tem muita coisa boa que você nem imagina sobre saúde da mulher, que pode ter a contribuição, na verdade a total definição muitas vezes, pela fisioterapia pélvica, né? Isso é muito mais do que uma terapia adicional, mas é uma ferramenta de autoconhecimento, é uma ferramenta de entendimento de fato sobre o corpo feminino, né? E entendimento sobre várias doenças que vocês nem imaginam, mas e toda uma mudança de posturas, né? Para evitar, de fato, alguns problemas sérios que comprometem a qualidade de vida da mulher de maneira drástica, né? Como vocês veem, estamos de fundo novo, ano novo, fundo novo, né? E para combinar, eu estou quase que nesse tom sobre tom, ainda que de maneira nada premeditada, para anunciar que é este fundo novo, ainda que no mesmo lugar aqui no meu escritório, inaugura hoje, né, uma série de novidades que teremos para este ano, e quem viver verá, tá? Então você que está chegando aí agora, fique à vontade, a casa é sua, e eu vou chamar aqui a nossa convidada de hoje para conversar então conosco. Calma aí que eu já nem sei mais como é que faz isso. Aqui, pronto, eu mandei a solicitação, vamos ver se ela está aí. Imagino que sim. Está conectando. Oi! Oi! Tá me ouvindo bem? Olá, Fabrícia, tudo bem? Já vi que meu fone não está funcionando. Vou até tirar ele aqui. Você tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Só estou te vendo com um Mas zoom o meu... gigante. Então peraí. Acho que o meu também não tá muito legal, não. Peraí. Peraí. Tem que botar um filtro, né, gente? Que não tem condição. O Felipe entra sem filtro, eu não. Entregue. Né, meninas? Não pode. Pronto, acho que foi. Meu áudio conectou aqui do nada, eu acho. Tá bom? Você consegue me ouvir? Tá, tô conseguindo te ouvir. Vou tirar essa porcaria que não tá funcionando de jeito nenhum. Tá ouvindo algum eco, alguma coisa, gente? Agora que entramos nós dois na live, vocês estão conseguindo nos ver? A Fabrícia tá muito de perto. O teu rosto tá muito de perto. Não sei se é a sua intenção, mas... Não. E agora? Temos um sozinho. Agora tá melhor. Tá? Bom, eu vou atender ao pedido da Fabrícia e durante a boa parte da nossa consulta, da nossa conversa, eu vou deixar os comentários desativados, mas depois, quando chegar mais no finalzinho da live, a gente fica por conta de responder as perguntas de vocês, tá? Pra gente não perder o foco aqui. Vocês que estão falando que tá sem som, tá não sei o que lá, aumenta o som aí e presta atenção na tua internet, tá? Porque geralmente o problema é de vocês. Vocês ficam sozinhos aí falando e ficam falando que a internet tá ruim. Então vamos lá, Fabrícia. Primeiro eu queria que você se apresentasse, né, pra galera, dissesse aí qual é o teu trabalho e onde você vive, da caravana de onde que você veio, pra galera te conhecer melhor. Tá ótimo. Bom, eu sou Fabrícia Feitosa, sou fisioterapeuta. Eu me formei em 2006 e sou aqui do Rio, nasci no Rio. Hoje em dia, a minha clínica, meu consultório fica aqui no Recreio de Bandeirantes, perto do Felipe.
E o que acontece? Eu venho trabalhando já desde a minha formação, na verdade, foi me levando, na verdade, para trabalhar com mulheres, sempre com mulheres. Por mais que a gente meio que se forma, fica um pouco perdido, não sei muito para onde ir, mas cada dia que passava eu me interessava mais por trabalhar com mulheres, estar realmente trabalhando com mulheres. E a coisa foi tomando realmente um rumo dentro do mundo feminino. E a fisioterapia sempre foi um sonho, eu sempre quis ser fisioterapeuta, acho que já fechei vestibular para fisioterapia. E a coisa foi tomando uma proporção grande e hoje em dia eu me dedico exclusivamente à fisioterapia feminina, né? Pélvica feminina. A fisioterapia pélvica, na verdade, ela é bem abrangente. Poucas pessoas conhecem a fisioterapia pélvica. Quando a gente pensa em fisioterapia, a gente pensa apenas em osso, reabilitação, choquinho. E a fisio é muito abrangente, ela vai desde da UTI até a pediatria. E um dos braços, uma especialidade da fisioterapia é a fisioterapia pélvica. E quando a gente fala de fisiopélvica, a gente está falando não só da mulher, mas a gente fala também da fisioterapia pélvica masculina, que trata também as incontinências urinárias, as disfunções sexuais. A gente fala também da fisioterapia pélvica voltada para a área de pediatria. Isso é muito importante para as mulheres que têm filhos, que são crianças incontinentes tanto urinária quanto fecal. Então, existe realmente vários braços da fisioterapia pélvica e a minha área de atuação é especificamente dentro da obstetrícia, onde a gente faz um trabalho de pré-natal, atuação em parto e pós-parto. A fisioterapia voltada para as disfunções sexuais e as disfunções uroginecológicas, na verdade, né? As perdas urinárias. Então, eu voltei realmente para essa área. Eu tenho amigas que ficam só com a obstetrícia, colegas que ficam só realmente na uro, outras que ficam só na proctologia. Então, existem subdivisões dentro da pélvica, mas tudo está realmente voltado para essa região tão importante, tão pouco conhecida, tão pouco valorizada e entendida pela maioria das mulheres, até mesmo das pessoas, dos profissionais de saúde, vamos dizer assim, né? Desconhecem a importância dessa área. E é isso. Para quem não sabe, né, a Fabrícia trabalha muito com as minhas pacientes, eu sempre encaminho as pacientes para lá, independente de quererem parto normal ou não, né? Eu sempre mando os pacientes lá para a Fabrícia fazer uma avaliação e acompanhar, porque isso tem a ver, como a Fabrícia falou, né? Isso tem a ver com saúde da mulher, na verdade. Às vezes aquelas mulheres com dor crônica durante a gestação, né, uma série de vícios posturais e tudo mais, a Fabrícia vai lá e desentorta essa galera toda, e a galera sai de lá bem melhor. E a Fabrícia, inclusive, já me acompanhou também durante um parto, né, Fabrícia? Foi uma experiência muito legal. A Mari falou que no direct que ela não ia aguentar essa live com nós dois. Eu não sei se ela tá aqui, eu acabei fechando. Eu vi, ela tá aqui. Ela tá aí. Beijo, Mari. Já deve estar chorando aí, só pra gente falar o nome dela, já deve estar chorando. Mas foi uma experiência sensacional, né? A Mari sempre conta com muita alegria a experiência do parto normal dela. E a gente fica muito feliz de fazer esse trabalho em equipe, né? Então é muito bom poder contar com profissionais como a Fabrícia por aqui, por perto. Então, Fabrícia, eu acho que assim, a gente pode começar falando, né, sobre aonde fica essa pelve feminina, né, do ponto de vista do fisioterapeuta. A pelve feminina é a mesma do ponto de vista de todo mundo, mas com essa aplicação voltada para a fisioterapia, né, o que é essa região, o que ela engloba, qual é a importância dela na saúde da mulher, né? Porque as pessoas pensam em fisioterapia, porque está com dor na coluna, vai fazer fisioterapia. Né? A grande maioria está com problema no joelho, fraturou não sei o que lá, muito tempo imobilizado, vai fazer fisioterapia. Mas existe esse mundo de possibilidades fora disso, né? Que trata dessa parte da pelve, e aonde ela fica, o que ela sustenta no final das contas, né? Então, vamos primeiro só entender um primeiro ponto. A fisioterapia pélvica, ela trabalha especificamente nessa área, esse compartimento que divide o nosso corpo, nosso membro superior e o nosso membro inferior, mas ela é muito mais além disso. Ela trata você de uma forma muito global.
Então a gente precisa entender que o nosso corpo, ele não é só um músculo, não é só uma víscera, não é só um sistema neural. O corpo humano, como um todo, ele é integrado. Então eu tenho pacientes que às vezes têm uma disfunção pélvica, que está relacionada a um desequilíbrio muscular, que está relacionado a uma alteração postural, que está relacionado a um vício de postura, que está relacionado à atividade laboral dela. Então, é uma coisa muito mais macro do que especificamente uma dor na região pélvica, uma impossibilidade de ter relação sexual, ou de uma perda urinária, ou da impossibilidade que muita gente acha que tem uma pelve pequena, não pode ter um parto vaginal. Você consegue entender que, na verdade, a coisa é um pouco mais macro do que isso. Não é muito focal, não é muito direcionada. É claro que a gente consegue permear dessa maneira, consegue identificar a causa e tratar. Só que eu preciso ouvir o histórico dessa paciente. As minhas avaliações duram mais ou menos 1h20, porque eu preciso sentar com ela e entender todo o histórico, desde lá pequenininho, como é que foi esse desfraude dela, como é que foi o entendimento dela sobre sexualidade, como é que foi a primeira relação sexual dela, como é que ela trabalha a questão da religiosidade dentro da vida dela, como é que ela trabalha o casamento, como é que ela trabalha as relações familiares, o que ela traz para a vida dela. Então é um pouco maior. Quando a gente fala da físio, especificamente falando, não sei se dá para ver, dá para ver? Nós, fisioterapeutas, temos mania de ter várias coisinhas para exemplificar, né? A gente não consegue ficar sem exemplos. Então, primeiro eu vou falar dessa estrutura aqui. Dá para ver legal? Tá dando pra... Tá, eu acho que só, se você tiver como, se afastar um pouquinho do celular, você toda. Então, peraí. Que é diminuir o zoom, na verdade, que eu digo. Porque elas vão conseguir te ver. Isso, aí, boa. Então, olha só, essa estrutura aqui é a pelve, tá? Como um todo. Aqui não está diferenciando nem masculina, nem feminina, pelve, né? E essa estrutura é uma estrutura que tem vários ossos. É um grande complexo. É um complexo ósseo, ligamentar, articular. Tem vários músculos nessa estrutura. E esses ossos, eles estão compactados, né? Então, aqui eu tenho pubis, aqui eu tenho os ilhos, que são as asinhas, a gente consegue tocar na região aqui da cintura, um pouco mais para baixo. Aqui embaixo eu tenho... Patrícia, só se você conseguir afastar um pouquinho mais, elas vão conseguir, acho que, ver a imagem mais ampla. Aí, agora sim, perfeito. Então, aí aqui a gente tem aqui, anteriormente, né, a gente consegue ver dessa maneira o pubis, a gente tem aqui os ilhos. Aqui, nessa região mais posterior, a gente tem o sacro, o finalzinho da coluna, e aqui embaixo a gente tem o cóccix, tá? E aqui a gente tem uma estrutura que a gente consegue sentar e tocar também, que são os isquios, né? A gente senta nele, a gente senta ali o ossinho do bumbum. Então, é essa estrutura aqui. Essa estrutura, ela é totalmente articulada. E se você for parar para pensar e conversar com os antigos, fala assim... Fulano quebrou a bacia. O que você entende de bacia? É uma grande cúpula. É uma cúpula de sustentação. E aí, deixa eu só pegar aqui, caiu. O que acontece nessa estrutura? Essa é uma estrutura de apoio. É uma estrutura que ela segura vários órgãos. E aí a gente está falando o seguinte, do útero. A gente está falando um pouquinho anteriormente da bexiga. E posteriormente aqui, representando, eu tenho aqui o reto. E aqui para cima o intestino. Então você consegue perceber, óbvio que além da parte muscular muito importante, enfim, que é uma estrutura que realmente segura, é uma grande bacia. E quem é que segura essa estrutura? Quem é que está ali segurando a onda de toda essa pressão, a gravidade, a parte postural? A gente está falando aí da parte do períneo, que são os músculos do assoalho pélvico. Ou seja, o que é o assoalho? É uma grande rede de músculos que ficam, na verdade, compartimentados nessa região, né? São músculos que você consegue, dependendo da estrutura, até apalpar, realmente, né? Da maneira intracapitária. E você, com poucas mulheres, tem conhecimento dessa região perineal. Na verdade, Felipe, poucas mulheres têm conhecimento da própria vulva. Elas não têm, quando eu falo disso, eu não falo de mulheres que
tem algum nível socioeconômico ou então estrutural um pouco mais baixo, um pouco mais elevado. Isso atinge a várias mulheres, independente da classe social. Essa falta de autoconhecimento da sua vulva, de olhar realmente identificar que a gente possui 3 orifícios, que a gente tem aqui uma vulva. E a minha vulva de pelúcia é uma vulva super explicativa, meus pacientes adoram minha vulva. Tá? E aí a gente pode entender nessa estrutura que a gente tem aqui o clitóris, que a gente tem aqui o canal vaginal, que a vagina é esse túnel que tem aqui, que a vagina não é essa estrutura, mas esse túnel, que a gente tem a uretra, que fica aqui por dentro, os pequenos lábios e o ânus. Então, muitas mulheres acreditam que fazem xixi, vamos ser bem claros, através da vagina. Então, Fabrícia, é ignorância? Não, é falta de conhecimento realmente, de ter essa educação, que é um tabu, é uma coisa que você aborda muito, né? Como a gente vai estar passando para os nossos filhos, como a gente vai estar naturalizando realmente o nosso corpo e explicando para quem está vindo realmente, para quem... Nossa, na verdade, assim, quando eu falo isso, eu falo de uma nova geração, porque eu atendo mulheres de 25, 23 anos que não têm esse conhecimento, ou seja, são pessoas que são bem mais novas que eu vou entregar a minha idade, eu tenho 40 anos, assim, quando eu vejo assim, eu vejo que realmente se perpetua, né? Eu tive uma educação realmente que não se falava, e muitas, né, mulheres passam por isso, não se falava sobre sexo, não se falava sobre a anatomia do seu corpo, muitas mulheres não olham, né, não partem para olhar realmente como é que ela é, como que acontece. Muitas mulheres chegam para ter a sua primeira relação e percebem que como se aquilo fosse um bicho de 7 cabeças, como se nunca foi falado, nunca foi apresentado para ela o que aconteceria dentro de uma relação sexual, como é um parto. E isso é muito comum aqui no consultório. Mulheres que vêm fazer um trabalho de pré-natal dentro da obstetrícia e aí ela tem pavor do parto, ela tem pânico do parto, porque o parto só remete à dor, porque é o que é vendido, o que está na mídia, o que é vendável, é que o parto é dor, o parto é sofrimento. Então, a gente tem esse papel dentro da fisioterapia pélvica de estar quebrando esses estigmas e explicando para a mulher o poder do seu corpo e o que ela é capaz de fazer com ele. Mais ou menos assim. Isso é muito interessante, né, Fabrício, que você colocou aí. Você começou por isso e depois entrou na parte totalmente técnica, né, que é o fundamental, mas eu acho essa abordagem sensacional. A gente há pouco tempo conversava, né, sobre as experiências que a gente tem com as nossas pacientes e um caso que me marcou muito, e eu vou até te dar esse retorno hoje, de uma coisa que a gente comentou aquele dia que eu fui lá na tua clínica. Você está na clínica hoje ou tá em casa? Tô na clínica. Eu fui aí na clínica aquela vez, né, pra gente gravar a aula e a gente conversou sobre um monte de coisas e você me contou o caso da paciente, né, que a gente até compartilhava, que tinha uma história que isso acabou tendo como repercussão o vaginismo, né? E a gente muitas vezes tende a tratar as pessoas dessa maneira muito compartimentada, né? Não sei, acho que a Fabrícia caiu um pouquinho ali. Voltou? Tá me vendo? Agora foi. Voltou. Foi. Tudo bem. E aí a gente estava conversando, né, sobre essa questão de como as pessoas ainda tratam as pessoas aos pedaços, né? A gente olha e a gente vê o ginecologista trata útero, ovário e vagina, talvez, às vezes, né? E o fisioterapeuta trata a fisioterapia e o ginecologista opera, e enfim. E aí a gente conversando sobre esse caso que para mim foi muito emblemático e depois ele teve um desdobramento incrível, que foi aquele caso que a gente estava comentando, uma paciente que tinha um quadro de vaginismo, tinha endometriose, né, que muitas vezes está associada a uma dor crônica, que gera um medo, que gera uma contração involuntária, que gera uma hipertonia, enfim, todos aqueles desdobramentos, né? Às vezes tem um ponto de gatilho de dor associado, um monte de coisa. E por trás disso tudo existia uma pessoa que tinha uma história de vida que estava totalmente associada a uma visão traumática sobre sexo. Exatamente. Esse é o tipo de paciente que faz tratamento a vida inteira,
atinge um limiar ali de melhora num determinado ponto. Tá me vendo? Ah, Tá me vendo? Acho que a conexão dela deu uma falhada ali. Vamos ver. Oi, voltou. Tá me vendo? Eu acho melhor, Fabrícia, você sair e entrar de novo, porque quando dá esse problema... oi, agora eu vi. Agora eu Foi. E aí, geralmente, essa pessoa, né, que eu tava falando, eu parei na hora que você falou que saiu. Aquela pessoa ali, muitas vezes, ela atinge um limiar ali de melhora, com a fisioterapia, ou às vezes com medicação para dor crônica, seja lá o que for. Ela tem uma determinada melhora, mas se a gente não revira a vida daquela pessoa, ela para naquilo ali, porque ela não conseguiu revisitar essa história, né, e tirando aqueles traumas daquilo que ela viveu. E foi muito engraçado quando você me trouxe essa história, porque foi uma paciente que chegou no meu consultório com uma queixa de endometriose, terminou no seu consultório com uma avaliação para vaginismo e saiu daí com a descoberta de uma história traumática sobre sexualidade na adolescência que não tinha nada a ver com ela. Não. Né? Tinha a ver com a experiência traumática de uma familiar muito próxima. Beleza, guardei isso na minha cabeça, essa história ficou muito emblemática para mim, porque, de fato, eu recebo muitas mulheres que vêm com os maridos na consulta, quando o problema é endometriose, quando envolve fertilidade, etc. E essa foi uma paciente que eu guardei muito, né, porque me chocou o fato de que aquele problema estava sendo tratado pela primeira vez na consulta com o ginecologista, porque acho que foi onde ela teve coragem de falar, sem se sentir sozinha e desamparada para tocar naquele assunto. Enfim, tudo se desdobrou, já recebi ela no meu consultório, muito emocionada com todas as melhoras que ela teve. Enfim, vai operar da endometriose, está resolvendo vagina. É uma nova pessoa, uma pessoa que chegou no meu consultório chorando muito e saiu rindo muito, com uma cara de esperança, né? E a gente fica muito feliz, né, particularmente, de ter participado. Não, é uma coisa impressionante como esse autoentendimento, ou seja, pensar fora da casinha é muito importante. E uma coisa que eu estava lendo outro dia, que eu acho que é o mais primordial dentro da fisioterapia, quando a gente fala de fisioterapia na parte sexual, quando a gente fala da obstetrícia e também da uroginecologia também, das perdas urinárias, das perdas fecais, é que a fisioterapia precisa realmente, um dos maiores tratamentos que eu percebo é ouvir o paciente. Então, só o fato de eu ouvir aquela mulher, de eu entender aquela história, não julgar, não simplesmente taxar aquela mulher, já é assim, eu acho que 80% de muita coisa a ser resolvida. Sim. Então, quando eu penso realmente que uma mulher com vaginismo, ela precisa de uma média de 4 a 5 consultas, e às vezes, eu acho que esse é um dado do Reino Unido, se eu não me engano, de 11 anos para descobrir que ela realmente tem um vaginismo e que ela não é só tomar um vinho e relaxar, e que ela não tem um problema, isso é uma coisa que estamos em 2021, né? E ainda as mulheres chegam com essa queixa para mim. Aí eu vou dizer para você em três âmbitos. Estou falando tanto das disfunções sexuais, do tipo, toma um vinho e relaxa, que isso aí é coisa da sua cabeça, isso é frescura. Você é muito ansiosa, muito estressada, por isso que você perde urina. E você, pra que parto? Pra que parir? Você não é índia. Besteira. Então, assim, é como se as pessoas pegassem... com o tempo, eu acredito que a coisa foi se tornando tão mecânica para a mulher, tão mecânica, que tiraram o poder da gente de parir, tiraram o poder da gente, eu acho que de repente, agora que a gente está começando a ter o poder de ter prazer numa relação sexual, e eu acho que tiraram a liberdade da gente se expressar. E eu acho que isso, quando você ouve as histórias, quando você conversa com essas mulheres, quando você abre realmente um pouco mais, as histórias vão vindo. E eu vou dizer para você que, na verdade, não é só isso vem na primeira, na segunda, na terceira, na quinta consulta, ela vai lá e solta alguma coisa específica. Eu avaliei há pouco tempo atrás uma menina super nova, que teve uma primeira experiência sexual, em que ela teve, quando conseguiu ter orgasmo, o parceiro riu dela. Isso ela travou de uma forma absurda.
Então, até hoje, ela não consegue, porque ela sente esse receio. Ao mesmo tempo, no fim da consulta, da avaliação, ela botando o vestido, ela colocou um short por baixo e a fala dela foi assim: tenho que usar short. Minha avó sempre disse que eu não tenho modos para sentar. E são coisinhas pequenininhas que você vê que é do tipo que são coisas castradoras, que tolhem, que pegam a mulher e colocam numa caixinha, numa forminha. Dizer para você que se você abrir qualquer, hoje em dia, eu desafio todo mundo aqui a entrar na internet e colocar imagens de parto atuais e desse século agora. Todas as mulheres estão simplesmente em condições deploráveis, arrasadas, sofridas, com dores absurdas, mal posicionadas. Então, assim, o parto ele pode ser muito mais direito. A gente sabe disso. O parto ele é acolhedor. O parto ele deixa a mulher, ele dá a liberdade de movimento para essa mulher. É isso que a fisioterapia busca, em que a mulher consiga entender o mecanismo do parto, que quanto mais verticalizada, melhor. Quanto mais poder de informação ela tiver, Felipe, eu sei porque muitas pacientes minhas estão indo para você parir e eu acho que você consegue perceber que quando a mulher tem uma noção de que ela precisa, de repente, se o bebê estiver um pouco mais alto, ela precisa fazer uma rotação externa da perna dela, das pernas, para ter um encaixe maior do bebê um pouco mais alto. E na hora do expulsivo, fazer uma rotação mais interna para abrir esses iscos. Estou falando um pouco técnico, porque na verdade é o que eu ensino para as pacientes. Elas conseguem ter domínio do seu próprio corpo. Então, quando vem pra cá, eu simulo, olha, onde é que você vai parir? No hospital X? Olha, aqui fica a banheira, aqui tem a cama, aqui a televisão, você tem isso e isso para circular. Eu vou fazendo um esquema com ela e das possibilidades que ela pode estar se posicionando para parir, né? É uma educação perinatal que a gente fala, né? E uma educação sexual que a gente fala. Uma terapia comportamental, do tipo, se você realmente posterga, segura o seu xixi, vai chegar uma hora que a sua bexiga realmente não vai ter o poder específico de se estender ou de receber aquela quantidade de urina específica e eliminar, porque você fica ali contendo aquela urina ou não. Então, assim, a gente trabalha muito em cima do extra, do fora, para ir começando a chegar no problema específico. E aí a fisioterapia lança várias frentes. Ela tem a terapia manual, né? É um trabalho braçal mesmo. Ela tem a terapia comportamental, de entender como é que essa mulher urina todos os dias, quantas vezes ela vai ao banheiro, o que ela ingere, como ela ingere. Ela ingere o quê? Um pouquinho de água, ela não senta para fazer xixi, porque não dá tempo no trabalho dela. Falando mais da obstetrícia, muitas mulheres vêm para mim achando que a fisioterapia pélvica é só para quem vai fazer um parto vaginal. E a fisioterapia pélvica, ela prepara você para todas as fases da sua gestação, prepara você para a gestação. Um parto vaginal ele pode evoluir para uma cesárea, porque realmente, ainda bem que temos a cesárea como uma ferramenta. É uma ferramenta, no meu entender, é uma ferramenta de salvar vidas. Então, para algumas mulheres é uma opção de parto, também respeito. Mas é preparar a mulher para o corpo dela, para toda aquela alteração que ela vai ter durante 40 semanas e prepará-la para uma coisa muito importante que pouca gente fala, o pós-parto, o puerpério, que é uma virgem ambulante, entendeu? Uma montanha-russa enlouquecedora. Então, preparar esse corpo para o puerpério, preparar essa mulher para a volta das atividades sexuais depois de um parto é imprescindível. Para que ela esteja bem, para que ela consiga ter relação tranquilamente, sem dor, sem desconforto, né? Então, mais ou menos, a gente começa a ver a mulher, aquilo que eu falei para você da primeira vez, como um todo, né? Olhar a mulher como um ser único, porque ela é única, a avaliação ela é única, a minha história é uma história, o meu períneo é um períneo, o períneo de outra pessoa. Então, a gente consegue individualizar bem a mulher nesse sentido. Com certeza, Fabrícia. E olha que coisa mais louca, né? Essa história que motivou a nossa conversa aquele dia foi uma ferramenta para que eu conseguisse acessar o centro de uma outra paciente que eu atingi sem querer. Eu estava com uma paciente fazendo teleconsulta e ela contando sobre disfunção sexual também. Não me lembro agora se era dor na relação ou incapacidade de ter orgasmo, né? Que a gente chama de anorgasmia. Mas eu via que tinha alguma coisa presa ali dentro que ela não conseguia falar.
E aí eu fui comentando que às vezes as pessoas me procuram esperando que eu vou passar um remédio, que vai ter uma receita mágica, que eu vou passar um creme, isso, aquilo, que vai melhorar, não vai sentir mais dor. Como se, por exemplo, eu fosse passar um creme anestésico para o canal vaginal e aí não fosse ter mais dor, né? No fundo, eu acho que no desespero as pessoas esperam muito isso. Sim, Né? sim. Uma medicação mágica que resolva meu problema. E eu comecei a conversar com ela que não era bem assim, não sei o que, nananã. Que, por exemplo, eu tive uma paciente que ela até tinha endometriose, ela tinha outras causas para aquela dor que ela tinha para ter relação, isso dificultava muito a vida dela, mas que a origem dessa disfunção, na verdade, quando ela conseguiu se abrir, foi uma história, uma parente muito próxima, que engravidou na adolescência e foi posta para fora de casa e a família dela acabou por causa disso. Aí ela me olhou assim, doutor Felipe, foi isso que aconteceu aqui na minha casa. E aí você começa a ver que se você abre espaço para que essas coisas aconteçam, a gente começa a perceber que isso é muito mais comum do que parece. Muito. Isso é um exemplo bem caricato, né? E assim, a coisa acontecer nesses termos talvez seja um pouco incomum, né? Bota para fora de casa, os pais se separam, a vida vira um inferno. Mas pequenas coisas, né, de fato, podem acontecer de maneira muito mais comum. Pequenas coisas que eu digo pontuais, né? Um abuso na adolescência, né? Ou uma mulher que foi abusada ainda adulta mesmo, enfim, pode acontecer, óbvio, né? Na infância. São coisas que vão sendo trazidas na história daquela paciente que a ponta aparece como um sintoma, mas é uma história por trás que motivou aquilo ali. Se a gente menospreza isso, a gente não consegue falar a mesma língua, né? É a mesma história de uma mulher que fez fisioterapia para fazer o parto normal o tempo todo, mas tem zero segurança no parto normal. Ela sabe todos os movimentos, mas o medo vai bloquear ela igualmente, ela não vai fazer nada. Exatamente. É o que eu falo muito para todo mundo que vem aqui. Eu explico o seguinte, que eu tenho a plena convicção que nós somos filhas. Você, tudo bem que você tem 30 anos, né? Mas eu tenho 40. Mas nós somos da mesma geração, tá? Nós somos filhos de mulheres que tiveram não vou dizer nem violência obstétrica, porque é um termo que hoje está sendo muito usado de uma maneira muito... Mas são mulheres, mulheres que simplesmente não foram respeitadas no seu parto. E qual é a história que essa mãe tem para contar para essa filha? Tipo, minha filha, pelo amor de Deus, parto vaginal é coisa louca, loucura. Não vá para um parto vaginal. E aí, o que acontece também muito hoje, graças a Deus, mas é um movimento muito a favor do parto vaginal a qualquer custo. E aí, essas mulheres que não conseguem ter um parto vaginal ficam tão conectadas, tão frustradas, tão desesperadas, porque não passou para aquilo, não pode dizer sem parir, que gera uma série, nós temos uma paciente assim, gera uma série de consequências. De como se ela não fosse uma mulher capaz, como se ela não fosse mãe, como se ela não fosse uma boa mãe, uma boa mulher, uma mulher parideira. Porque eu falo para elas, para deitar numa maca, tomar uma anestesia no meio das suas costas, ter a sua pele cortada, você sentir o cheiro, porque eu não estou mentindo, você sente. Você tomar uma anestesia e você ficar meio que grogue, porque às vezes você fica, dependendo do que está acontecendo. E se encarar uma cirurgia dessa, não é para qualquer mulher, tem que ser muito mulher também, né? E ela pariu, então assim, tá parindo, o filho chegou, tá tudo bem, então ok, sabe? Então tentar fazer com que esses processos sejam o menos doloroso possível para essa mulher. Quando a gente fala de mulheres com esse tipo de experiência da parte mais sexual, são pequenos movimentos que você vê, às vezes de uma educação, às vezes de uma situação, às vezes de uma relação. Tem dentro do vaginismo, falando especificamente, tem mulheres que tiveram a primeira relação sexual, tão bem com o marido e simplesmente começam a desenvolver um vaginismo. Às vezes pode ser por um trauma, pode ser até mesmo por um problema de relacionamento, sim. E aí você fala assim, qual foi a causa? Não sei, do nada comecei a contrair. Aí você vai perguntar, o que aconteceu? A gente se separou por um tempo, porque teve uma traição. E aí eu não sou psicóloga, mas você consegue linkar que aquela mulher tá fazendo assim, olha, não quero.
não quero você. Eu tô te aceitando de volta, mas ela não aceitou de coração. E aí, que eu falo sempre para todo mundo, eu falo para elas e falo sempre, é um trabalho multidisciplinar, transdisciplinar. Que aí entra você, entra físio, entra o psicólogo, que é a minha muleta, que vem junto comigo, eu preciso de um terapeuta. Entra muitas vezes um nutricionista. A gente fala de vulvodínia especificamente, que vulvodínia, para quem não sabe, é uma dor muito, 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 muito intensa, uma queimação, uma dor, uma sensação de, como se fosse uma queimação mesmo, às vezes uma sensação de facada nessa região da vulva. Eu tenho aqui uma outra peça mais reprodutiva. Ideal, exatamente. A gente sente uma queimação nessa região vulvar, né? Essa região anterior. Ela tem determinados pontos, ela é muito pontual. E às vezes ela impede realmente da mulher ter penetração. Porque queima, porque arde. E aí, essa mulher, na verdade, ela não sabe por quê. E a vulvodínia é muito, muito diferente até um pouco mais diferente do que o vaginismo. Ela não tem uma causa. Ela simplesmente aparece, ela acontece. Tem mulheres que não conseguem manter uma calça jeans. No curso que eu fiz, um relato da professora foi que uma mulher uma vez passou por debaixo do ventilador e ela ficou apavorada de dor. Porque o vento, quando bateu na região de calcinha, ela sentiu incômodo. Então, são mulheres que precisam de uma atenção muito grande, precisam parar e ver que tem coisas que não são normais. Então, é um mantra da fisioterapia. Sentir dor na relação sexual, de espécie alguma, não é normal. Perder urina em qualquer aspecto não é normal. E aí, sendo muito simplista, existem vários tipos de perda urinária, mas as perdas urinárias, vamos botar assim mais clássica, é uma perda urinária por esforço. Então, mulheres que fazem um esforço acabam perdendo a urina e tem vários motivos que pode acontecer, várias formas de desencadear. Tem mulheres que têm uma incontinência urinária de urgência ou uma incontinência, ela não consegue chegar a esperar no banheiro, ela precisa achar um banheiro de qualquer maneira, senão ela fica enlouquecida e pode fazer xixi. Tem as incontinências fecais. Então, assim, tem muita coisa ligada ao emocional. Tem muita coisa ligada a essa história dessa mulher. Por isso que quando eu abri mesmo falando que é uma visão um pouco mais macro, né? Então, eu tenho esse costume de atender as minhas pacientes e pego o telefone e falo, Felipe, eu encontrei isso. Tá acontecendo dessa forma, a minha avaliação é essa. Tá batendo com o que você está pensando? Tô. E ele fala, não, olha, vamos trabalhar assim, vamos tentar fazer assim. Óbvio que você nunca interferiu no meu tratamento, pelo contrário. E eu jamais vou interferir no seu, mas assim, é uma união mesmo e a gente vai trabalhando junto. Então, infelizmente, a classe médica ainda não conhece tanto a fisioterapia pélvica e eu vou dizer, às vezes, muito especificamente a parte do pessoal de uro, ginecologia e obstetrícia também. Infelizmente, mas eu acho que é uma questão de tempo, é uma questão mesmo de divulgação, das mulheres entenderem que existe essa especialidade e que existe essa atenção à mulher, né? Que a fisioterapia não é só realmente reabilitar joelho, ombro e coluna. Também mas não é só isso. Com certeza, Fabrícia. Essas máximas que a gente tem, né? De que dor na relação não é normal, perder xixi não é normal. São coisas que a gente tem que enraigar cada vez mais mesmo na cultura em saúde, né, na mulher. Porque certas coisas, de fato, são muito negligenciadas, né? Ou são muito subestimadas. Essa história, a gente brinca com o exemplo do você tem que tomar um vinho. Toda semana eu recebo isso no consultório. Né? Isso é uma ofensa sem tamanho, você chegar para uma mulher e falar para ela que ela tem que relaxar e tomar um vinho, né? Ou você simplesmente chegar para uma mulher assim porque você não se conhece, você nunca se tocou, porque você é católica, porque você é cristã, então você recebeu uma educação qualquer aí, a culpa é sua mesmo, que ficou com essa palhaçada, né? Essa bobeira de ter relação só depois do casamento e agora tá assim. Olha, eu ia até te mandar mensagem outro dia para te contar dessa história, que você mandou o retorno de uma paciente minha, eu tinha acabado de atender essa, eu ia falar contigo. Outro dia eu recebi uma paciente por telemedicina com esse mesmo problema de disfunção sexual, que não conseguia mais ter relações com seu marido, não tinha prazer e ainda sentia dor. Óbvio, né? Isso é um caso que caminha junto o tempo todo.
No final das contas, ela falou, aí eu falei assim, você já fez acompanhamento com terapia? Eu expliquei toda essa origem, né, multifatorial da coisa, essa necessidade de um tratamento multidisciplinar, etc, etc. Eu falei, você já chegou a passar por terapia? Já, passei por 2. Em uma das terapias, na última, parecia que a terapeuta estava me colocando contra o meu marido. E o fim da picada, no final, foi que um dia eu cheguei na terapia com o meu marido e o exercício do dia era que eu ia transar com o meu marido a qualquer custo. Inocentemente, ela foi para casa, cumpriu a tarefa e obviamente que isso terminou com um choro, né, interminável. E se ela tinha tido algum avanço qualquer nessa época, esse avanço acabou. E aí, quando você olha para uma pessoa assim, é claro que muitas vezes houve um problema inicial, o relacionamento é desgastado, falta intimidade, falta fidelidade, falta cumplicidade, falta autoestima na mulher muitas vezes. As mulheres que passam pela gestação, por exemplo, o puerpério, você falou muito bem, é uma fase muito crítica para a mulher. A vagina está atrofiada, ressecada. O corpo está desfigurado. E a gente aprendeu a não reconhecer beleza nesse corpo feminino durante a gestação e o pós-parto. Exatamente. Né? Exatamente. Essas curvas mudam totalmente. Eu acabei de receber, mas assim, tem mais ou menos umas 3 horas, um relato de uma, acho que é paciente sua, pelo menos é seguidora sua. E até agora. E ela conversou comigo, ela sente dor há 12 anos. Sim. E ela me falou que ela foi numa médica e, infelizmente, eu tenho que falar, ela foi numa consulta e foi dito, o seu períneo é muito longo, é necessário fazer uma cirurgia, não vai ficar bonito. Mas não tem problema, você é casada mesmo? Isso, você é casado mesmo? Casada mesmo? Então isso é o que menos importa. Essa fala, você é casada mesmo? Então assim, isso é o que menos importa. O importante é que você não vai sentir mais dor. E aí eu fiquei tão impactada com aquilo, é como se realmente não importasse. Tipo, você tá casada, não interessa. Se você estivesse solteira, aí tem que se preocupar. Mas se você tá casada, ok, não tem problema nenhum. E você sente dor há 12 anos, é só cortar aqui e fica tudo bem. Eu fiquei um pouco impactada com essa informação, porque a que ponto se chegou? Assim, como é que não digo os médicos em si, eu não estou julgando os médicos, eu estou falando assim, a ciência, na verdade, a gente, né, o indivíduo mesmo, eu, você, Felipe Cidadão, né, todo. Como é que a gente consegue entender que a mulher não tem que estar bonita para ela tem que se aceitar, ela tem que ver, ela tem que entender esse próprio corpo, ela tem que aceitar esse próprio corpo e fazer com que ele fique melhor sim para que ela bem consegue simplesmente se entregar ao outro. Isso é uma coisa tão óbvia, né? Essa autoestima. Óbvio que não é o culto ao corpo a qualquer preço, não é isso que eu estou pregando. Mas sim, você, mulher, precisa se sentir bem, se sentir bonita, se sentir atraente. Isso é de extrema importância para um bom relacionamento, né? E reflete realmente num bom relacionamento. Então, eu queria e é difícil essa construção, porque você ouve desde muito pequena algumas falas. As meninas, por exemplo, ouvem desde muito pequena uma fala muito, vamos dizer assim, preconceituosa, de que seu cabelo às vezes não é bom, você tem um quadril muito largo, você tem um quadril muito pequeno, você de repente não é fogosa demais, ou você é muito agitada, você não é comportada. Tem sempre um estigma, tem sempre uma taxação, né? Eu acho que é isso que a gente precisa quebrar. E é difícil, eu acho que a gente está no caminho, é um caminho longo, tortuoso, porque eu acho que tem algumas bandeiras que são bandeiras que, bom, enfim, precisam ser um pouco mais avaliadas de uma maneira geral, mas eu acho que o caminho está sendo aberto, eu acho que é uma diferença muito grande. Quando que você ia ouvir falar, há uns anos atrás, de vaginismo, vulvodínia e dor na penetração? Quantas e quantas mulheres, eu tenho exemplos na família de mulheres mais velhas que simplesmente nunca tiveram orgasmo, não sabem identificar o que é isso, nunca. É realmente a coisa de servir ao homem, cumprir meu papel. Eu fui lá e fui a mulher, eu executei e acabou, é isso. Não se limita a mais nada. Então, hoje em dia, as mulheres estão muito em busca disso, do autoconhecimento.
E a gente consegue, né, dentro da fisioterapia, de uma maneira muito respeitosa, limitando, se limitando às suas crenças religiosas, se limitando à sua história de vida, porque não adianta eu chegar para uma mulher que tem um tipo de criação e dizer para ela que ela tem que fazer uma série de coisas, porque é aquilo ali que vai ajudar. Não vou. Eu preciso entender como essa mulher foi, digamos, inserida nesse mundo. O que ela aprendeu sobre sexualidade? Então, existe uma criação castradora? Existe, muito. E eu não estou falando de religião, estou falando da coisa do não pode, do certinho, da caixinha. A menina ali e o menino pode tudo. O menino está o dia inteiro dentro do banheiro, está tudo maravilhoso. Né? A menina não pode, no mínimo, abrir um pouco a perna e sentar com o vestido, porque tem que travar a perna e ainda cruzar o pezinho. Então, esse tipo de coisa é que a gente tem que começar a entender e colocar cada um na sua caixinha, como eu falo para os meus pacientes. Quem está aqui sabe, eu sempre falo. Cada coisa na sua caixinha. Até porque, Fabrício, no final das contas, nós estamos conversando sobre essa realização de uma vida a dois, né? Que precisa ser feliz, né? Eu bato sempre nessa tecla e eu fico impressionado com relatos e vejo que os nossos relatos até batem muito. Você mencionando de mulheres que nunca tiveram orgasmo dentro do seu relacionamento. Essas mulheres, elas estão conformadas com uma mediocridade. E de um outro lado, a gente tem muitas vezes um homem orgulhoso ou turrão que sabe que está vivendo essa realidade medíocre, uma realidade fingida, mas que não tem ferramentas para sair disso, e ele finge que está tudo bem, ela finge que está tudo bem também. E a gente vai enfraquecendo esse ambiente familiar como um ambiente de realização, né? Esse homem e essa mulher que não encontram mais no outro um refúgio, né? Chegam dentro do seu quarto, vão se deitar cheios de preocupações na cabeça, no sentido de que não conseguem nem mais se entregar numa relação, no sentido eu vou ter que fingir, ou não sei mais o que fazer com essa mulher, e tá tudo ruim, e todo mundo deixa como tá. Eu recebo cumprir tabela. Cumprir tabela. E aí, assim, se você não exercita esse amor dentro da tua vida conjugal, e não faz a coisa acontecer de uma maneira prazerosa, a relação do homem e da mulher acaba. Os filhos deixam de reconhecer nos pais pessoas amáveis e a família se perde. Então aqui o que a gente está falando é algo muito maior do que simplesmente eliminar um sintoma. Nós estamos falando de restabelecer a dignidade da pessoa dentro desse ambiente familiar, na grande maioria das vezes, né? Essa é a realidade da maioria das mulheres que nos acompanham. Mas dentro de um relacionamento, de uma maneira geral, vamos pensar assim, né? De pessoas que estão ali realmente vivendo pela metade, sendo um pedaço daquilo que poderiam ser. Né, e que muitas vezes são tratados dessa maneira compartimentada e vivem à margem do que elas poderiam ser, né? E vivem infelizes. Isso é muito triste. Então, a gente precisa de fato acreditar que há uma vida possível, que é feliz. E eu digo isso para todas aqui. Se você começou agora, está casada há pouco tempo, se você começou o seu relacionamento há pouco tempo, se você tem 20, 30 anos junto com o seu marido, não é para se conformar com uma mediocridade, uma vida de fingimento, porque essa realização ela precisa ser a dois, entendeu? Já cansei de falar aqui do quanto a gente destrói as famílias por essa educação erotizada e pornografizada, que além de tudo ainda é seletiva, né? Porque ainda transforma os homens, e a gente vê isso, né, nos homens de hoje em dia, da forma como foram criados há pouco tempo atrás, e hoje já crescem como animais. São incapazes de olhar para sua mulher com um olhar de atenção, de respeito, de carinho, né? Tratam ainda a própria esposa, depois de anos de casado, como se fosse mais uma daquelas que ele teve, né? E pelas quais ele era elogiado por colecionar durante todo o tempo. Então, assim, é uma coisa que gera muitos efeitos colaterais e que vai muito além de um comportamento feio, né? Ou repreensível, mas que vai destruindo a alegria, a esperança, né? O amor das pessoas. E a gente não pode deixar de bater nessa tecla, né? A gente fala muito sobre isso. E eu fico muito confortável quando eu mando minhas pacientes para você, porque eu sei que você vai continuar respeitando tudo isso dentro delas. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Assim, é óbvio que, né, eu recebo suas pacientes, recebo outras pacientes com outros tipos de pensamento e a gente precisa ser flexível, né? E entender essa mulher, e entender o que ela está passando. No caso da obstetrícia, o que ela vai passar, o que ela pretende, o que ela entende como a transformação
corpo dela. Então, vezes, muitas mulheres chegam para mim e falam assim, mas tudo bem, isso mesmo, eu vou ficar inchada mesmo, vou andar feito patinha mesmo. É uma dessa dor aqui é normal, Fabrícia, faz parte. Eu falei, mas quem falou que faz parte, gente? Não faz parte, não. Ela é comum, mas ela não é normal, vamos tratar. Então, sentir uma... Eles falam muito dor no ciático, né? Eu tô com uma dor no ciático. E às vezes não é nada de ciático, são dores que não estão relacionadas ao nervo ciático. E aí, uma, duas sessões, a gente consegue eliminar essa dor e aí a mulher fica mais feliz, fica mais tranquila e vai para o seu parto lindamente e livre, entende, né, toda essa questão do que está em volta do parto, se é cesárea, se é normal, enfim, ela entende tudo isso. Então, assim, eu fico muito feliz de poder ajudá-las dessa maneira. Eu acho que eu tô, pelo menos acho que vem aqui, eu acho que eu tô conseguindo. Eu acho que com certeza, com certeza. Eu abri aqui os comentários pra gente, a gente já tá com 50 minutos de live, eu acho que uns 10 minutinhos aí pra gente ver se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa, antes da gente encerrar, né? Claro que a galera fica ansiosa, né? Eu acho que é muito interessante. Mas a maioria aqui, ó, tem um monte de gente falando dupla fantástica, de pacientes, né? Aqui se declarando, né? E é claro que sempre tem um envolvimento pessoal muito forte, né? Também dessas pacientes, que são todos histórias os de elogios superação aqui que a são gente todos gosta meus de pacientes. contar. Doutora A Aline. Aline tá aqui, ó. Lindeza. Bom. Patrícia. Colega querida também de trabalho. Verdade. Eu acho que a galera vai ficar gastando tempo nos comentários aqui para se declarar, né? Ninguém vai querer fazer pergunta, né? A Shirley está perguntando sobre varizes pélvicas e possibilidade de fisioterapia. Realmente, isso eu também não sei o que dizer sobre, Fabrícia. Você tem alguma coisa? Olha, na verdade, as varizes pélvicas, especificamente, o tratamento específico para varize pélvica, a gente não tem uma abordagem muito específica para isso. O que acontece geralmente, o que eu vejo na maioria dos pacientes, é um trabalho realmente de bastante mobilidade, mas geralmente a gente consegue aliviar os edemas da perna, geralmente, que eu percebo às vezes as varizes bem na região inguinal, então a gente consegue trabalhar a parte de drenagem linfática, que está liberando um pouco mais esse edema, fazer com que essa mulher se fique ativa, podendo, na verdade, estar ativa, mas assim, um tratamento específico em varize pélvica em relação à físio, eu não atendo especificamente e não vejo uma correlação direta. Eu acho que a gente consegue trabalhar indiretamente nesse sentido. Sim. Agora eu tô vendo aqui nos comentários, gente, até a moça que vendeu o sofá pra mim, que descobriu que eu tava aqui no Instagram, apareceu aqui, ó, a Eliana da Palma. Tá falando que tá com vontade de ter filho. Depois de ver sua live aí, ó. Vem. Tá com vontade de ter Vamos filho, lá. ó. A Suzy tá perguntando aqui se o prolapso vaginal é muito difícil de corrigir. Não, na verdade, os prolapsos, né, eles são grandes espectros existe um critério de avaliação, tá? Até um certo ponto, a fisioterapia pélvica ela consegue ajudar, vai depender do grau desse prolapso. Então, a gente precisa de uma avaliação e dependendo do grau do prolapso, aí já se torna cirúrgico, a fisio consegue te ajudar no pós-cirúrgico. Até mesmo no pré, tá? Mas tratar realmente, reabilitar, vai depender realmente do grau do prolapso. Isso aí, ó. A Kelly tá aqui falando, ó, faz 2 meses que minha bebê nasceu e tô tendo dor na relação. Procura um ginecologista urgente? Olha, esse é mais um daqueles casos típicos em que você precisa de uma abordagem multiprofissional, né, por assim dizer. Porque, primeiro de tudo, deve haver aí, no mínimo, um componente de lubrificação. E isso, a primeira coisa que a paciente precisa é de uma avaliação geral. Precisa caracterizar essa dor. É uma dor tipo, parece que está queimando, parece que está com areia no canal vaginal, né? E depende da posição, depende ou não do uso de lubrificante, que às vezes é uma questão mais de lubrificação, de trofismo da mucosa. Às vezes é uma dor independente, né? É uma dor característica de vaginismo. Às vezes, uma coisa que ajuda muito, né, Fabrícia? Não sei se você concorda comigo. O vaginismo tem uma característica, às vezes, que a mulher na iminência da penetração ela tem dor, que é uma coisa que a paciente com atrofia de canal vaginal, se ela não tem o toque,
ela não vai sentir dor só de tocar no perinho. Acho que esse é um sinal, inclusive, que as mulheres podem começar a se perceber mais, né? Não sei se você concorda. Na verdade, o que acontece? Quando existe a penetração, o vaginismo, na verdade, é um espasmo involuntário que impede ou dificulta ou não permite a penetração. Mas isso não quer dizer só a penetração do pênis. Exame do próprio ginecologista, o transdutor do ultrassom. Às vezes a mulher não consegue executar esse exame, porque logo na penetração ela trava, ela contrai, tá? Tem mulheres que têm um grau de vaginismo um pouco mais leve, mas ela sente a dor, mas permite a penetração. E aí, às vezes, acontece realmente de ser uma dor no início, e aí, durante o ato sexual, isso vai começando a relaxar, porque a mulher começa a realmente se excitar e ficar relaxada, vem o orgasmo, a coisa flui. Mas, às vezes, impossibilita, mas só que sempre fica esse estímulo de dor. Então, o seu cérebro aprende que toda relação sexual, toda penetração tem dor, independente do que for. Então, automaticamente, o cérebro faz com que você contraia sem ter noção de que está contraindo. E aí, qualquer coisa é motivo para dor. E aí, é um ciclo da dor que a gente vai falando. Então, o que acontece? A mulher contrai, ela não lubrifica, o homem tenta, ou no exame, tenta penetrar, ela contrai mais ainda, gera mais dor, ela não consegue ter orgasmo, ela não consegue ter finalização da atividade sexual, e ela não consegue realmente efetivar, e aí acaba. Aí vem a nova tentativa, ela sabe que vai doer, ela trava, ela contrai, e aí não lubrifica, e enfim, ela não consegue nem ter a libido, porque ela sabe que aquilo ali vai resultar na dor. Então, assim, ela não tem nem estímulo de ter vontade. Então, a baixa libido, a pouca lubrificação e esses espasmos, realmente, eles vão realmente dando conta de uma impossibilidade de ter relação. Exatamente. Caramba, tem pergunta pra caramba aqui, gente. Tem. Uma coisa muito interessante, né? Assim, triste, é que essas pacientes, muitas vezes, essas pacientes com vaginismo, elas são taxadas de pacientes escandalosas no consultório. Isso é característico. Isso e aí é a a paciente sua fica mulher achando que é histérica. frescura, Isso né? é muito importante dizer aqui. Ainda bem que você falou, eu ia esquecer. Isso é taxado como isso é coisa da sua cabeça. Isso é invenção. Você está fazendo isso para me evitar. Isso realmente não é coisa da sua cabeça, mas está na sua cabeça. No sentido de você criar esse ciclo de dor. O seu cérebro, ele já está condicionado a ter essa dor. Porque, de fato, dói. A dor é real. A dor da vulvodínia, que essa queimação, ela existe. O vaginismo, a dor na penetração, ela existe. Então, ela é real. Então, não é coisa da sua cabeça. Ela realmente está na sua cabeça. Isso é bem confuso, mas ele é bem justificável. Sim. Tem acho que uma última pergunta que ainda dá tempo, que foge um pouquinho dessa questão da relação, ó, que é a Dessa Gouveia, que diz que está grávida de 33 semanas, sentindo muitas dores na pelve e queimação na barriga. Essa pergunta é clara, toda mulher tem isso, né, na gestação. Toda mulher tem isso. Em algum momento. A gente precisa entender que existem dores lombares e dores pélvicas, e dores lombopélvicas, né? E precisa entender também que existe essa ampliação desse útero. E, além disso, pode existir um desequilíbrio muscular, um desequilíbrio ligamentar, uma distensão ligamentar também. Essa estrutura é composta por vários ligamentos e músculos, e está todo mundo ali. É uma guerra, na verdade, né? Um puxa dali, o outro segura aqui. Então, esse desequilíbrio, ele pode levar a essas dores. Então, tem exercícios específicos para aliviar esse tipo de dor. Existe um trabalho, às vezes, específico de fortalecimento de musculaturas adjacentes. Existe liberação miofascial. Existe pompagem, que é uma técnica que a fisioterapia usa. São terapias manuais, porque grávida a gente usa a mão, a gente não usa equipamento, não usa nada específico. De liberações que conseguem trazer mobilidade para essa pelve. E o que eu preconizo muito dentro dos meus atendimentos é o poder da respiração. Quanto mais você souber respirar, vocalizar, entender essa expansibilidade, que a respiração está juntinho ali com esse processo, você vai ver que quando você joga a respiração para essa dor, ela começa a amenizar muito. Então, é um trabalho meio que conjunto. Então, existe realmente aí essa disfunção, mas que é muito comum, porque é muito sobrepeso, é muita sobrecarga, mas é fácil de se tratar. A maioria das vezes a gente consegue tratar com sucesso.
É isso, gente. Eu acho que agora está chovendo aqui elogios a nós, né? Que humildemente eu recebo e agradeço muito. Fabrícia também, aí, ó, da Eu Bia, também, muito, muito, agora muito. também. E Muitos elogios aqui das minhas agradeço a pacientes, vou todas logo falando. vocês. Eu agradeço aí a todas vocês, agradeço a Fabrícia, a disponibilidade mais uma vez, né? Tem duas pequenas em casa e a gente fica até com saudade, né? Quando fica trabalhando assim até tarde, fica doido para voltar para casa e correr e ainda assim Mas você ela deve estar generosa. vendo, a minha mais velha vê sempre, eu acho o máximo fazer live. Beijo, Jojo, A te mãe amo. famosa. Felipe, eu quero te agradecer E, imensamente por ser realmente, eu falo de verdade, um divisor de águas na minha carreira. Você foi uma pessoa que acreditou no meu trabalho, através da Aline e da Karine, que me apresentaram, que foram minhas pacientes e falaram de mim para você. E eu não tenho como agradecer realmente. A parceria é incrível, você é um cara genial, um menino super inteligente, dedicado. E eu acredito muito realmente no seu trabalho. E fico muito feliz de poder participar e de estar junto com você. E que venham outros pacientes para a gente curar. E que venham outros pacientes também para a gente ajudar a parir. Que é uma coisa, sala de parto é uma coisa que a gente, é outro universo. A gente entra num templo, literalmente, de amor e de vida. Não tem como explicar. A satisfação de estar numa sala de parto também é incrível. Então, muito obrigada, de verdade, por tudo. Aqui publicamente, por tudo realmente que você tem feito aí pela Físio. Por mim, de quebra. obrigado. Eu que agradeço aí imensamente mesmo a sua generosidade, a dedicação com todas as pacientes, a seriedade que você trata, né, todas essas mulheres, o carinho mesmo, né? Então, a gente vai ficando por aqui, meninas, e até a próxima aí. Espero que ainda tenham muitos papos nesse sentido. Fiquem com Deus e boa noite para todas vocês. Tchau, boa noite, gente. Tchau, meninas.